técnicas de entrevistas e os desafios da produção, quando o objetivo é conhecer um pouco mais da história de vida de determinado personagem. O projeto Museu Virtual de Uberlândia promoveu uma oficina para estudantes de comunicação a fim de mostrar um estilo de jornalismo diferente do factual. Essa oficina ela é uma contrapartida do projeto do Museu Uberlândia de Ontem e Sempre, e a gente resolveu compartilhar o conhecimento adquirido sobre o resgate da história de vida das pessoas e como isso pode contribuir para o desenvolvimento de produtos jornalísticos. São 3 dias de atividade, onde a gente vai falar sobre museus corporativos, o trabalho do jornalismo e da memória para museus, esse mesmo trabalho aplicado a produções jornalísticas, a revistas, jornais, TVs. Nós vamos também explorar como entrevistar, como dar atenção para a história de uma pessoa para gerar uma boa entrevista. Vamos falar dos acervos que as emissoras de TV mantêm, porque uma emissora de TV arquiva tudo que ela produz. Vamos mostrar alguns produtos jornalísticos que a cidade de Uberlândia tem, que resgatam a história de vida. E a gente também vai ter uma atividade prática, uma atividade onde o que está sendo aprendido vai ser colocado em prática na entrevista de um personagem. A gente falou um pouco sobre o que representa o acervo das empresas de comunicação como registros históricos, Lembrou um pouco de episódios do Brasil recente, como uma mostra de Tancredo Neves, como foi importante ter à mão naquele momento, em 21 de abril de 1985, toda a trajetória política do mineiro que chegou à presidência da República, mas não tomou posse, E por que isso é tão importante, contado por pessoas que conhecem a história, Não dá para confiar apenas na memória das pessoas. Isso se esgota, Esses registros se vão, as pessoas morrem. Então, a partir do momento que esse material está catalogado, está guardado num acervo seguro, então é uma história que é preservada. Sempre gostei muito de comunicação, de estar conversando com as pessoas, e eu tive meu primeiro emprego, que estou até hoje, que é numa rádio, AM, e lá tem muito essa coisa, esse tato assim, com as pessoas, e eu pensei em estudar jornalismo para aprimorar, aprender mais essas técnicas e tal, e eu acredito que nessa força que o jornalismo tem de poder mudar a sociedade e a realidade que a gente vive. É bom a gente vir para um lugar que há interesse e há curiosidade, E é bom a gente passar para essas pessoas um pouco do que a gente já aprendeu e do que a gente pode aprender. Então, acho que é uma troca. Esse tipo de encontro é uma troca e, para mim, assim, é muito bom, porque é como se eu tivesse a chance, de levar um pouquinho da minha experiência, e do que eu tenho visto e aprendido para quem, quer fazer a diferença. Vários profissionais vieram para contar, para a gente ver um pouco também da prática, de como que funciona, porque o que a gente vê na faculdade, o que a gente estuda, no final das contas, quando a gente vai ver na vida real é bem diferente. O Celso Machado, por exemplo, foi um cara que me surpreendeu bastante pela humanidade que ele transmitiu, sabe? Esse negócio de gostar de gente, abraçar gente. E assim, a questão de resgatar essas memórias e poder eternizar elas. Porque a gente quer mostrar para esses futuros profissionais que jornalismo não é só o factual, não é só a redação do hoje, do aconteceu hoje, do vai acontecer amanhã, mas é também contar boas histórias sobre a cidade, sobre as organizações. Então, a proposta da gente falar com estudantes de jornalismo é que eles vejam as múltiplas possibilidades que existem nessa profissão. É uma forma diferente de fazer jornalismo, que eu acho muito interessante, que a gente pode realmente contar a história daquela pessoa e não se apropriar como o jornalismo faz. Geralmente você escuta a pessoa contando, mas o jornalista que vai passar de uma outra forma. Então, eu acho ótima essa forma de contar as histórias com foco no personagem, com foco em entrevistas, em depoimentos, que fica muito mais genuíno e a gente consegue ver as emoções, porque só a pessoa que viveu realmente uma história pode passar as emoções reais do que foi. E tudo tem assim, um jogo, deixar ela à vontade, poder tirar aquilo de mais essencial
Então levar isso para o público é uma coisa assim, é uma arte. Então, de que maneira o acervo histórico pode contribuir para isso? Relembrando episódios semelhantes que ocorreram, né, num passado recente, e a tecnologia nos facilita para localizar esses acervos e contar a história de uma maneira muito mais completa, né? O museu cultural, ele permite muito isso, que nada seja esquecido, né? E está ali disponível para todo mundo. Saiu do baú, né? E está ali para quem tem sede, né? De boas histórias, de experiências que também podem ajudar no caminho dela. Então eu acho isso muito válido e eu vejo isso como um bálsamo, sabe? Assim, aquela sensação, puxa, nada vai se perder. Pelo contrário, são relíquias que estão ali para a gente ouvir a qualquer hora, a qualquer tempo, né? E para a gente dar o seu real sentido, o seu real valor. A tecnologia é a maior aliada da preservação do patrimônio histórico, né? E isso vai ser levado infinitamente, porque agora não tem mais caminho de volta. O Uberlândia Ontem Sempre demorou um tempo para ele ter um público assíduo, para ele ter aquela identidade. Então, o que a gente tem que buscar, principalmente com o público jovem, é essa identidade, é a gente educar eles para esse outro tipo de informação. Porque, infelizmente, a gente está acostumado que tem na mídia tradicional e o que a gente vê é um outro formato. A gente vive dias assustadores com as notícias que a gente todos os dias acompanha em todos os telejornais, nos rádios, nos jornais, na internet. E tudo isso faz com que, de repente, os nossos dias fiquem muito pesados. E quando você tem esse outro lado da vida que fica esquecido diante de tudo isso que a gente vê, né? Então, quando você tem histórias de gente simples, mas com tanta bagagem, isso traz uma calma que a gente busca, né? E às vezes não sabe para onde correr. Então, esse tipo de jornalismo, né, que você ouve as pessoas, que você está aberto para essas pessoas, ela traz um equilíbrio. E isso é muito bom para a vida da gente.